Nós vamos então agora apresentar o nosso palestrante desta noite, que é o nosso irmão Ricardo Walter, e é a primeira vez que ele fala no ambiente do Instituto Vida, né, no ambiente agora virtual, né, do Instituto Vida. Nosso irmão Ricardo Walter, um trabalhador da Casa Espírita André Luiz, do Guará, e hoje ele vai abordar o tema conosco sobre orgulho e humildade. É o tema que ele vai tratar. Seja bem-vindo, caro irmão Ricardo, à nossa live deste sábado, e você terá 45 minutos para a sua exposição, rogando mais uma vez ao teu mentor espiritual que o ilumine, que o inspire neste momento, para que suas palavras possam realmente tocar os nossos corações e a nossa alma, a fim de que possamos, ao terminar esta live, nos sentirmos ainda muito melhores do que quando aqui nos encontramos através desta plataforma de transmissão online. Seja bem-vindo mais uma vez. Com você, então, a palavra, o tema orgulho e humildade. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu agradeço profundamente o convite do Instituto Vida e rogo a Jesus que nos abençoe esta noite. Dizemos que fomos convidados para fazer esta palestra, mas depois que Jesus disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração", eu confesso que não me sinto na condição de ensinar absolutamente nada a respeito do Evangelho. Nós tão somente transmitiremos conhecimentos que nascem no coração das estrelas, nas esferas superiores da vida, para que os irmãos encarnados e desencarnados possam ouvir novamente a palavra inspirada, augusta e sem igual do Divino Mestre, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O tema que foi escolhido para esta noite é orgulho e humildade, duas grandes dimensões da alma humana. E para a abordagem desse tema, nós lembramos de uma história que foi contada pelo grande poeta libanês Khalil Gibran, quando ele disse que a cada 100 anos o Jesus de Nazaré se encontrava com o Jesus dos cristãos nas montanhas do Líbano, e Jesus de Nazaré dizia ao Jesus dos cristãos: "Nós nunca iremos nos entender", porque o Evangelho nascente, o cristianismo primeiro, irradiou seus raios solares sobre a terra, trouxe uma simplicidade de alma, uma simplicidade que se espalha no cotidiano da vida, que o coração dos religiosos de todos os tempos jamais foi capaz de assimilar. Quando nós olhamos o que Jesus nos trouxe e o que nós fomos capazes de realizar até o presente momento, nós chegamos à conclusão que alguma coisa se perdeu nos caminhos da nossa jornada. Então nós pedimos a Jesus para que nós possamos ser como aqueles cegos de Jericó que se colocavam às margens do caminho e gritando: "Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim". Jesus possa olhar para todos nós, consolando os nossos corações. E nós gostaríamos de lembrar de uma passagem que se encontra no Evangelho de João, quando a mulher adúltera estava às portas de ser apedrejada. Jesus escreveu na areia:
aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E todos os religiosos, legalistas e burocratas do coração começaram a se afastar daquela cena, e o texto de João diz que os anciãos, os homens mais velhos, se retiravam primeiro. Se retiravam primeiro porque os seus corações estavam cheios de culpa e não resistiram à palavra misericordiosa e cheia de luz de Jesus, implorando pela vida daquela mulher. Então, meus irmãos, com isso, nós queremos dizer que se existe livre-arbítrio humano, também existe livre-arbítrio divino. Nenhum homem, embora tenha recebido de Deus a liberdade de escolher, pode bater no próprio peito e dizer: Senhor, tudo que conquistei na minha jornada evolutiva até o presente momento são frutos do meu próprio mérito. Tudo que tenho, tudo que sei, fui eu quem conquistei. Não, não. A totalidade do livre-arbítrio humano é incapaz de sozinha acender as chamas do amor e da sabedoria em nossas almas. Há muita misericórdia divina nos cercando. Então, nós vemos que quando a mulher samaritana chamou Jesus de bom mestre, ele disse: falaste bem, porque realmente sou mestre. Mas por que me chamais bom? Bom só há um, que é o meu Pai que está nos céus. E Jesus deixou claro: as obras que eu faço, não sou eu mesmo quem faço. É o Pai que atua em mim, e o Pai é maior do que eu. Se o semeador precisa sair a semear na sua jornada, nós precisamos admitir que a semente que ele semeia não foi ele quem criou. A terra também não é obra de homens. A chuva que vem dos céus também não foram os homens quem a criaram. Os pássaros, os ventos, tudo isso nasce na mente de Deus e se exterioriza no mundo. Então nós vemos que uma das grandes facetas do orgulho humano é a culpa. O homem pensando que dá conta de todos os caminhos evolutivos absolutamente sozinho. E essa mensagem vem sobretudo para nós que hoje, na atual encarnação, envergamos a condição de religiosos no campo da doutrina espírita. Temos liberdade para escolher, mas aquele que quiser fazer o seu caminho, tão somente por méritos próprios e justiça própria, esse tem grandes chances de se desesperar em meio à jornada. E nós vemos que isso é tão verdadeiro nas páginas do Evangelho que ninguém jamais viu Jesus exclamando, se lamentando, quando via um alcoólatra caído no caminho, quando se deparava com uma prostituta, quando se deparava com um cobrador de impostos, corrupto do sistema. Jesus geralmente reservava as suas exclamações e os seus grandes ais para os fariseus religiosos e burocratas do tempo. Aqueles que não erram, aqueles que não pecam, aqueles que não mentem, que não adulteram, aqueles que não fazem absolutamente nada de errado e desejam vender para a sociedade uma imagem de criaturas perfeitas, doutores da lei, doutores em Deus, chegavam à insanidade de querer ensinar os atributos de Deus e as Escrituras para Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para eles, Jesus dizia: ai de vós, escribas e fariseus,
porque eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus, porque eles não frequentam os templos, eles não fazem preces em vias públicas, eles não prometem amor a ninguém. Eles, embora estejam em descaminhos, eles caminham com sinceridade sobre a vida. Enquanto vocês, vendendo uma exterioridade de homens de Deus, trazem a rapina, a traça e a ferrugem em seus corações. Porque nós dizemos isso, meus irmãos, porque temos percebido em nossa sociedade que um grande sentimento de culpa e de frustração tem penetrado os nossos corações. Quando olhamos para o Evangelho de Jesus e vemos que Jesus nos recomenda o perdão 70 vezes 7, Jesus nos recomenda o amor ao nosso semelhante, Jesus exorta as virtudes do bom samaritano, e nós olhamos para a nossa própria vida e muitas vezes dizemos: como eu estou distante destas conquistas, e a culpa toma conta das nossas almas. Quando discutimos com alguém, quando faltamos com educação, quando somos intolerantes, impacientes, quando temos pensamentos sombrios e perversos, uma culpa muito grande se assoma dentro de nós. É porque essa culpa que se apresenta exteriormente, no fundo, ela ocupa as tecelagens da alma em forma de orgulho enraizado. O homem não admite a sua falibilidade. Ele deseja que o Evangelho lhe transforme da noite para o dia, fazendo com que o homem imperfeito atinja em frações de segundo a glória do Espírito puro dos anjos siderais. Isso é impossível porque a natureza tem uma lei de sequência que necessita ser cumprida. Primeiro a semente precisa ganhar o fundo da terra, experimentar a escuridão da crosta, e aí sim ela um dia conhecerá o alvorecer dos raios caloríficos do astro-rei, que é o nosso Sol. Nós precisamos passar pela jornada das nossas imperfeições, sem culpas, sem raízes de ressentimentos e de remorsos, porque todo homem que estaciona na culpa, na verdade, ele é um orgulhoso contumaz. Ele não admite os seus próprios erros. Ele sofre e seria capaz de dar todo o dinheiro que tem para dizer diante de Deus: Senhor, eu não gostaria de ter errado. Senhor, eu não gostaria de jamais me equivocar. Senhor, eu jamais gostaria de tropeçar nas pedras do caminho, que as minhas palavras fossem perfeitas, que meus ouvidos assimilassem tão somente o bem e que os meus olhos vissem tão somente a luz do meu semelhante, que eu jamais julgasse quem quer que seja por pensamentos, Senhor. Que quando me tomassem a capa, eu desse também a túnica. Quando me fizesse andar uma milha, eu caminhasse a segunda milha, Senhor. Eu gostaria de uma humildade, como o Senhor ensinou, da mansidão das pombas e da prudência das serpentes, Senhor. Eu gostaria que o meu coração jamais adulterasse. Mas esses pedidos só podem ser realizados através das múltiplas reencarnações, que são frutos da misericórdia divina. Ninguém espere uma transformação radical. Ninguém espere o fruto antes da semente. Nós precisamos ter a paciência do semeador que saiu a semear, mas que espera em Deus o crescimento
da sua árvore. E isso é muito importante, porque a culpa, não raro, nos paralisa dentro da nossa vida. Uma culpa que vem com uma capa de coitadismo, de autocomiseração e de vitimismo, mas que no fundo da alma, na verdade, é orgulho. Nós lembramos do apóstolo Paulo, quando teve a visão gloriosa com Cristo Jesus nas estradas de Damasco. Quando Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo não entra numa lamentação sem fim. Ele tão somente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Se o apóstolo ficasse se lamentando: eu matei Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Eu persegui os cristãos simples e humildes de coração. Eu coloquei pedras de escândalo na casa do caminho. Ele jamais se transformaria no maior divulgador do cristianismo. Então precisamos analisar o orgulho sobre esse prisma da culpa que estagna a alma humana na sua encarnação. Dizemos isso, meus irmãos, porque todo culpado, embora não tenha coragem de admitir, ele não acredita na misericórdia de Deus. Ele não acredita que a graça do Altíssimo, o perdão do Todo-Sábio lhe possa alcançar. Ele lamenta todos os dias, em vozes inarticuladas no seu coração: ai, meu Deus, porque eu cometi tantos erros em minha vida. E qual de nós, encarnados neste mundo, espíritos imperfeitos, pode bater no peito e levantar a mão e dizer em alto e bom som: Senhor, eu jamais prestei falso testemunho. Senhor, eu jamais cobicei a vida de meu próximo. Senhor, eu jamais senti orgulho, vaidade ou inveja. Qual de nós poderia alegar essas afirmações diante de Deus, se Deus conhece o coração do homem? Então, meus irmãos, 1000 vezes, admitir os nossos pecados, os nossos deslizes e darmos ordens à nossa própria vida, dizendo às raízes de orgulho que existem dentro de nós: passa-te do nosso coração e vai para o mar, como Jesus ensinou. Sai do coração onde você encontra-se cristalizada e encontre o mar da vida, a fluidez, a graça, a piedade e a misericórdia do Evangelho de Jesus. Já pensou, meus irmãos, se a evolução fosse tão somente méritos, nós seríamos obrigados a retirar das páginas do Evangelho quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim e o entregou nos braços de sua mãe. Nós seríamos obrigados a retirar das páginas do Evangelho aquele sirineu desconhecido que dividiu com Jesus o peso da cruz, Calvário acima. Aquele que não aceita os seus próprios erros e se enche de culpa, ele não compreende a ressurreição da vida de Maria Madalena. Ele não compreende o arrependimento de Zaqueu. Ele não compreende, meus irmãos, quando Maria derramou uma fragrância de nardo puro sobre a cabeça de Jesus e enxugou os pés do Mestre com o seu próprio cabelo. E Jesus disse a Simão fariseu: muitos são perdoados os pecados desta mulher, porque ela muito amou. Então, nós rogamos a Jesus que nós possamos caminhar no mundo com menos justiça própria, olhando para a justiça do reino de Deus, que acima de tudo é misericórdia para o pecador arrependido.
Quanto tempo nós perdemos em nossa trajetória quando ficamos amargurados, quando nós ficamos paralisados em virtude das nossas culpas. Isso, no fundo, traz um grande traço de soberba. E nós podemos fazer muitas coisas a fim de compensar este comportamento. Como Jesus disse aos escribas: ai de vós, escribas, que procurais os primeiros lugares nas sinagogas, a fim de serem vistos e aplaudidos por nossos irmãos. É preciso olhar para o fundo do nosso coração e nos perguntarmos se tudo aquilo que fazemos em nome de Jesus, a caridade, o trabalho no campo religioso, os estudos da doutrina espírita do Evangelho, se nós verdadeiramente fazemos tudo isso porque acreditamos na misericórdia de Deus, ou se na verdade fazemos porque estamos barganhando com o Todo Sábio. Ou seja, Senhor, eu atendo os doentes, eu atendo os pobres, eu levo uma palavra de consolo aos desesperados, porque no fundo, Senhor, eu quero me justificar com as minhas próprias obras. Eu faço não pela liberdade do Evangelho, não pela simplicidade da Boa Nova, não porque eu creio na gratuidade do Teu amor, mas porque eu quero fazer, Senhor, para que eu possa me justificar diante dos meus erros do passado. Se nós formos ler o capítulo Fora da Caridade não há salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores e o codificador Allan Kardec nos afirmam que a verdadeira caridade não se encontra no gesto propriamente dito, mas nas intenções do coração. Então, meus irmãos, haverá momentos em nossas vidas que, mesmo conhecendo o Evangelho de Jesus, que mesmo tendo feito muitos estudos acerca dos ensinamentos do Mestre, nós nos veremos em condições que necessitaremos profundamente da piedade e do amor dos nossos semelhantes, como aquele caído no caminho que precisou da misericórdia do bom samaritano. Como nós citamos do filho da viúva de Naim, que Jesus colocou no colo de sua mãe, que muito o amava. E se nós formos às obras espíritas, como as obras de André Luiz, nós vamos ver no livro Libertação. O espírito Gregório encontrava-se há 700 anos nas regiões trevosas do mundo espiritual, comandando falange de espíritos obsessores. E graças às preces intercessórias da sua mãe, ele foi resgatado pelos trabalhadores da colônia de nosso lar. Gregório não tinha mérito algum. O prontuário dele era absolutamente sombrio, mas porque tinha um coração que o amava nas esferas superiores da vida, ele foi resgatado dos seus crimes e das suas quedas milenares. Quando André Luiz é resgatado pela equipe de Clarencio, quando encontrava-se nos umbrais, André Luiz também não tinha mérito algum. André Luiz recebera o diploma de médico na terra. André Luiz nasceu numa família em que sua mãe deu a vida a fim de educá-lo, mas ele não soube aproveitar as bênçãos e a misericórdia da vida e dilapidou todo o seu patrimônio através de erros e enganos. Mas quando André Luiz reconheceu a sua pequenez, a miserabilidade da sua própria alma, ele fez uma prece de coração e Deus não lhe perguntou: André, quais são os seus méritos diante da vida, André? O que você fez em amor ao meu nome? Não. Deus simplesmente enviou a equipe de nosso lar
benfeitores espirituais, o ministro Clarence, nimbado em claridade, e eles socorreram as angústias, as amarguras, e recolheram André Luiz e o conduziram a um posto de socorro na colônia de nosso lar. Isso é o Evangelho verdadeiro. Por isso que João vai dizer em uma de suas epístolas: aquele que diz que não tem pecados é mentiroso, e Deus não se encontra com ele. Mas todo aquele que admite os seus erros, os seus desvios do pensamento, do coração, das atitudes, esse tem parte com a misericórdia e com o amor de Deus. A força e a luz do Evangelho converte corações, meus irmãos, quando nós passamos pelo erro de um Simão Pedro, negando Jesus 3 vezes, e quando nos damos conta do nosso equívoco, banhamos o nosso rosto, as nossas vestes, de lágrimas de arrependimento. E aí a misericórdia de Deus desce em nós. E aí nós conhecemos verdadeiramente a graça e o amor do Deus vivo. Fora disso, a presunção humana. O homem precisa agir em regime de comunhão com Deus. Porque nós não abraçamos, porque nós não contemplamos todos os ângulos do caminho. Que médico na terra, que cirurgião, por mais renomado neste mundo, pode bater no peito e dizer: eu consigo curar os meus doentes tão somente pela força do meu conhecimento e da minha inteligência? Que piloto de avião pode dizer: eu consigo pousar com segurança no destino, levando mais de 250 pessoas dentro da aeronave, tão somente porque eu fiz um curso e piloto muito bem? Que pais que colocam filhos no mundo podem dizer: os meus filhos se transformaram em pessoas honestas, dignas e de caráter, tão somente em virtude dos nossos méritos de pais? Que palestrante espírita poderia dizer: a minha palavra ilumina o recinto e chega aos corações, porque eu estudei muito, eu conheço profundamente o Evangelho e a doutrina espírita? Não, meus irmãos. Se nós abrirmos a boca, mas se os mensageiros de Jesus não assoprarem, se os mensageiros de Jesus não nos inspirarem, não existe palavra nenhuma que tenha condição de resgatar, de tocar, de iluminar a alma humana. 1000 vezes se colocar como 11º leproso que Jesus curou, confiando na misericórdia dele, do que procurar os primeiros lugares das casas espíritas. 1000 vezes colocar-se na posição daquela mulher que depositou uma pequena moeda no gasofilácio, cheia de amor no coração, do que disputar cargos e viver se comparando com os nossos irmãos. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente e sem culpa, é o espírito do Evangelho, é o espírito do amor de Deus, é a postura de Paulo que toma conta dos nossos corações. Cego, caído, arrependido, ele levanta na areia do deserto e deixa-se curar pelo amor de Jesus através das mãos de Ananias. 1000 vezes isso do que ser um narciso que fica encantado, fascinado com a sua própria autoimagem, acreditando ser o que não é, e que repete a prece do fariseu no templo: graças eu te dou, Senhor, porque não sou como esse publicano pecador. Como que nós podemos fazer uma prece dessa? Jesus, na sua misericórdia, ele nos ensinou, destacando, por exemplo, a figura louvável de João Batista, quando disse: dos homens nascidos de mulher, João Batista é o maior. João Batista não curou ninguém,
João Batista não fez milagres, não fez sinais que pudessem encantar as sensações, os olhos dos homens. No entanto, João Batista deu testemunho da verdade e caminhou sob os raios da luz, porque a sua vida produzia os verdadeiros frutos do Espírito, que são frutos de justiça, de amor, de brandura, de mansidão e de misericórdia. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, nós exortamos a todos os corações, inclusive os nossos. Se nós estivermos neste momento culpados por alguma coisa, olhemos para dentro do nosso coração, que possamos dar ordens através da fé à nossa própria alma, dizendo a essa montanha: passa-te daqui para lá. E se não duvidares no teu coração, essas raízes de amargura serão transplantadas da tua vida e abrirá-se um grande espaço para que o amor de Jesus possa fazer morada em nossos corações. E nós lembramos com isso de Francisco de Assis, por exemplo, uma grande história que nos chegou ao coração. Quando Francisco saiu do seu mosteiro na cidade de Assis e foi a um outro mosteiro encontrar-se com um grande amigo. No entanto, era inverno rigoroso na Itália. E após uma longa caminhada, ao chegar às portas do mosteiro, ele bateu e apresentou-se como Francisco, e o homem que o recebeu à porta não acreditou que tratasse da figura do apóstolo da caridade, do esposo da divina pobreza. Então não abriu a porta para Francisco. E o discípulo que encontrava-se com ele se desesperou. Nós vamos morrer de frio e de fome. E São Francisco abriu um grande sorriso nos seus lábios. Os seus olhos se iluminaram, o seu coração ficou cheio de alegria. E tomado da graça de Deus, Francisco disse: como esperei por este momento. E o discípulo não entendeu: como dizes isso? Se nós vamos morrer, não temos provimentos. E ele não quer abrir a porta. E Francisco respondeu: é porque pela primeira vez em minha vida eu encontro-se 100% nas mãos de Deus. Tem momentos, meus irmãos, que as nossas forças cessam, que a nossa inteligência encontra um limite, em que o nosso amor não consegue alcançar soluções. Então nós precisamos nos entregar ao amor de Deus. Essa forma de confiança, essa fé inabalável e quebrantável, certamente é uma forma de humildade. É o coração que se deixa engravidar pelo amor de Deus. É o coração ensinável, transformável do homem, que diz assim: olha, a partir de agora eu não sei o que fazer. Eu não compreendo mais as rotas do meu caminho. A minha mente não consegue trabalhar com soluções. E nós repetimos a frase de Maria, quando o anjo lhe anunciou que ela estava grávida, esperando o Messias, que iria trazer a mensagem do amor e da paz sobre toda a terra. Maria disse ao anjo que faça-se na escrava, que se faça na serva a vontade do seu Senhor. Isso é verdadeiramente comportar-se como filho de Deus, sem querer fazer previsões, sem querer garantias da vida. Eu estou em mar alto. Encontra-se na madrugada da minha existência. Uma grande sombra toma conta do barco, do nosso corpo. Os ventos se agitam, as tempestades começam a agitar as ondas do mar e nós começamos a nos desesperar. E de repente vem a figura de um homem iluminado em nossa direção e nós tememos, como os apóstolos:
Será que é um fantasma? E aquela voz doce e humilde do divino Rabi diz: não é um fantasma, não temais, sou eu. É a divina humildade daquele que aprendeu -se a entregar no mar turbulento da vida à misericórdia daquele que André Luiz chamou de o todo sábio. Porque em Deus não há luzes de ignorância, em Deus não há sombras de variação. E toda dádiva perfeita, todo amor perfeito desce do Pai das luzes, que é Deus. Por isso, meus irmãos, por um grande orgulho, muitas das vezes nós não conseguimos nos perdoar, porque não admitimos os nossos erros e não conseguimos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, porque queremos amar com amor próprio. E Jesus não nos ensinou um amor próprio. Jesus nos ensinou um amor que nasce no útero do Pai, no útero do amor de Deus, e se rebaixa vibratoriamente, chegando ao coração dos homens, mas apenas aos corações que são brandos e humildes, apenas aos corações arrependidos, apenas os corações que se comportam como as crianças, ou seja, jamais estão cansados de aprender. Diante do garrancho, diante da lição mal feita, diante das dificuldades de aprender, não desiste do ensinamento, continua tentando até que um dia consiga, até que um dia realize aquele aprendizado em seu coração. E nós já caminhando para o fim da nossa singela explanação, nós falando tudo isso, muitos homens nos podem perguntar: e a lei de causa e efeito, que dá a cada um conforme as suas obras? Ah, meus irmãos, essas obras não são frutos tão somente da ação do homem, é um regime de comunhão entre o homem e Deus. E não está escrito na lei divina, que foi gravada em nossa consciência, que o amor cobre a multidão dos pecados? Porque você e eu queremos pagar todos os nossos erros, porque nós queremos sofrer em virtude dos nossos equívocos. Se a misericórdia de Deus diz: levanta e anda, em nome de Jesus, não fica culpado, não. Vai refazer as tuas obras através do amor verdadeiro. E se a culpa fosse algum princípio do Evangelho, nós precisaríamos retirar das páginas do Evangelho para sempre a parábola do filho pródigo. Nós precisaríamos excluir esse ensinamento do Evangelho que se encontra nos escritos apostólicos. E por que nós dizemos isto, meus irmãos? Nós dizemos isto porque o filho pediu herança ao pai e foi para a vida e dilapidou todo o patrimônio que havia recebido. Gastou com jogatina, com mulheres, cometeu verdadeiros desatinos mentais, mas ele se arrependeu e retornou à casa paterna. E ele, que diante das andanças no mundo comia alimentos junto aos porcos, percebeu que os servos do pai se alimentavam melhor do que ele. Então, através de um orgulho disfarçado de vitimismo, ele disse para o pai: me coloca na posição dos teus servos, porque eles se alimentam melhor do que eu. E o pai, o que fez com o filho pródigo arrependido e sincero de coração? O pai convocou uma festa, vestiu com trajes festivos, colocou uma sandália em seus pés, colocou um anel em seu dedo, matou um novilho para que todo o povo pudesse comemorar, convocou pessoas que cantavam e dançavam para alegrar o ambiente, como se dissesse ao filho pródigo: você não venha para cá com coitadismo, você não venha para cá com justiça própria, você não venha para cá com
vitimismo disfarçado de culpa, porque no meu reino não tem espaço para servos. No meu reino só entra aqueles que se consideram verdadeiramente filhos da minha misericórdia. E foi isso que Jesus disse aos seus apóstolos: eu já não vos chamo servos, porque vocês já não estão em regime de barganha comigo. Eu vos chamo amigos, porque tudo quanto eu aprendi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Então, meus irmãos, muitos sofrimentos que nós adentramos em nossa vida é fruto de uma culpa entrelaçada ao orgulho de quem não admite errar e da soberba de quem jamais quer ser um dos leprosos que Jesus curou, que jamais quer ser a filha de Jairo que Jesus ressuscitou, que jamais quer ser a figura de Lázaro que Jesus tirou da tumba todo enrolado em faixas, que jamais quer ser o apóstolo Paulo caindo nas areias do deserto, que jamais quer ser o apóstolo Pedro negando Jesus 3 vezes. Ou seja, nós ainda trazemos no nosso coração o desejo da infalibilidade e da irrepreensão dos fariseus. E esse foi o povo, os religiosos, que mais deram trabalho para Jesus. Os textos apostólicos dizem que Jesus se agitava diante de tanta incredulidade e de tanto orgulho apresentado por essa casta de religiosos. Que não façamos o mesmo. Somos todos iguais perante Deus. Deus distribuiu carismas, talentos, de acordo com a vontade dele para cada um. Dentro da casa espírita, uns falam, outros consolam, outros trabalham através da mediunidade, outros abraçam, outros cuidam dos trabalhos assistenciais, das campanhas, outros são dirigentes, mas ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais méritos do que o outro diante de Deus. Louco seria o homem que quisesse fazer esta conta diante da grandeza divina. Jesus não nos ensinou? Não quereis separar o joio do bom trigo. Porque essa tarefa não é tarefa de homens, é tarefa de anjos, de espíritos puros. Então é óbvio que existe muito joio e muito trigo dentro da nossa alma. Então qual é o caminho mais excelente em Cristo Jesus? É vigiar o joio, é tomar conta dele, é olhar para todos os males que eles podem fazer dentro de nós, mas não nos desesperarmos e nem negarmos a sua atuação em nossas almas e seguirmos em frente, desassombrados, confiando naquele que desceu das cidades celestes, confiar naquele que está assentado ao lado de Deus nas regiões celestiais da vida, confiar naquele que diz: vinde a mim, todos vós que sofreis. Não é vergonha nenhuma, meus irmãos, admitir as nossas fraquezas. Todo homem que admite as suas fraquezas, ele recebe a boa semente no coração. Essa semente encontra uma terra úmida, umidificada pelos valores da humildade. Com o passar do tempo, ela começa a se reproduzir e se multiplicar, produzindo frutos de vida eterna. Que Jesus, confiemos nele. Quando vier uma dúvida à nossa alma, em quem confiar? Confiemos em Jesus. Confiemos nele, que jamais nos enganou e sempre tratou conosco através da verdade.
que possamos consultar os textos e as escrituras divinas, meditarmos nas palavras do Mestre, para que o fariseu que existe dentro de nós possa se converter naqueles arrependidos, naqueles que sabem chorar e sofrer, mas que não se paralisam diante da vida. São munidos de coragem e seguem em frente, em nome de Jesus. E para finalizar, nós lembramos que o texto dos Atos dos Apóstolos diz que Deus operava maravilhas através das mãos de Paulo. Eram as mãos do apóstolo que se impunham sobre as pessoas. No entanto, era o poder de Deus que atuava através dele. Nenhum homem pode fazer absolutamente nada se não lhe for permitido pelos céus. Que possamos alimentar essa verdade em nossos corações. Orgulho e humildade, duas dimensões da alma humana. E uma delas deve ser negada. As duas devem ser admitidas. E para que o orgulho seja transformado, o homem precisa compreender a sua falibilidade ante a grandeza daquele que simplesmente é. Um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigado a todos os dirigentes do Instituto Vida que nos ofertaram esta oportunidade. E pedimos a todos vocês, meus irmãos, que possam focar na figura de Jesus e jamais esquecermos dele, para que um dia o Jesus de Nazaré, o verdadeiro, possa encontrar-se com o Jesus dos cristãos e dizer assim: nós estamos harmonizados na alma humana, porque os cristãos compreenderam o Evangelho redivivo. Que assim seja, graças a Deus.